Poetry of Resistance podcast. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Non basterà, non basterà. Co-funded by the European Commission under the SURF program. Temos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Bernardo, estamos aqui para falar do Poesia da Resistência, deste projeto. A primeira pergunta é óbvia. Em que é que consiste este projeto Poesia da Resistência? Olá, Afonso. O Poesia da Resistência, efetivamente, foi uma candidatura que lançámos em 2022 à call da Comissão Europeia, chamada CERV, Citizens, Equalities, Rights and Values, e já pensávamos na altura que os 50 anos do 25 de Abril estavam aí à porta e por isso decidimos lançar uma aplicação, uma candidatura, em português melhor dito, decidimos lançar uma candidatura que falasse, por um lado, daquilo que infelizmente se está a confirmar cada vez mais, que é a ascensão dos populismos e dos extremismos, Sim. e por outro lado Começa a tocar-nos a nós. Exatamente, por isso é que eu também estava a dizer que infelizmente está a crescer cada vez mais, não só nós, mas nos nossos parceiros, também já podemos falar dos parceiros a seguir, Claro. mas que por outro lado fosse tocar naquilo que nós sabemos tratar melhor nós, quando digo nós a equipa, a CAIS 1515, que tem a ver com a cultura, pronto, e como é que a cultura poderia ou ajudou na altura. Portanto, o Poesia da Resistência é um projeto que fala sobre as ditaduras que Portugal, Espanha, Itália e Alemanha viveram durante o século XX e fala, acima de tudo, dos movimentos artísticos e culturais de resistência que existiram nesses países e que ajudaram a derrubar os regimes totalitaristas. Os nossos ouvintes portugueses estarão mais familiarizados com a história da Revolução de Abril e com todo o movimento cultural e artístico em torno da resistência ao Estado Novo, mas não é uma realidade só nossa. Aconteceu também nesses países europeus que acabaste de enumerar. Aconteceu também e, na realidade, pelo que temos vindo a descobrir ao longo dos work packages, da mesma forma, mais coisa, menos coisa. Tivemos muitos artistas exilados também, muitos artistas que foram gravar lá fora e que foram escrever lá para fora, porque era a única forma que tinham de lançar, publicar os livros, as músicas, as peças de teatro, entre outras peças de resistência. E os mecanismos do populismo foram sempre os mesmos e infelizmente estão-se a repetir. Os líderes são eleitos democraticamente e vão dizendo umas quantas bacuradas, mas depois vão dizendo umas quantas verdades, aproveitam momentos de crise. Claro. E pronto, é o que fragilidade. estamos, Momentos de exatamente, fragilidade, e é aquilo que estamos a assistir. Portanto, a história, infelizmente, é completamente cíclica. E é isso que o Poesia da Resistência também tenta combater. É de alguma forma lembrar-nos, porque se formos a ver, eu acho que a minha geração, eu tenho 32 anos, eu acho que a minha geração é a última a quem realmente o 25 de Abril diz alguma coisa. Porque eu lembro-me dos meus avós falarem disso, lembro-me do meu tio-avô que só agora começa a falar de algumas coisas que lhe aconteceram na guerra colonial, mas as gerações mais novas, ou seja, de malta que nasceu a partir de, sei lá, para aí 2005, Sim, se calhar até 2000, com algum jeitinho, já lhes diz pouco. não diz pouco porque não tiveram memória afetiva que lhes permitisse falar disto, ou Claro. seja, onde é que eles aprendem isto? Aprendem nas escolas, e todos nós sabemos que muitas vezes a educação formal não é a melhor forma, daí que o nosso projeto também seja um projeto de educação não formal. Obviamente trabalhamos muito com escolas, trabalhamos muito com o sistema de ensino, porque achamos que é assim que as coisas devem ser feitas, mas através da educação não formal. Em Ah, que, deixa-me perguntar-te, diz. em que ações concretas é que o projeto se realiza? Sim, eu vou-te explicar aquilo, a parte mais burocrática, mas tentando de uma forma prática explicá-la. O projeto está dividido em 5 work packages. Ok. A grande maioria deles já está realizado. O work package 1, que foi onde fizemos relatórios. Para que todos nos entendam, eu falo do work package 1 como se fosse o estado de arte. Ou Certo. seja, 15 participantes de cada país juntaram-se com facilitadores, com formadores, etc.
e estiveram a estudar aquilo que foi, ou que foram as ditaduras nos países deles e que foram também os movimentos culturais de resistência. Isto numa primeira fase em cada um dos países. Numa segunda fase, hum, foi transnacional, ou seja, foram mostrando os resultados de cada um e depois os outros países foram procurando os resultados, ou aquilo que sabiam sobre os países parceiros. No segundo Work Package, que é para onde estamos a gravar também aqui este podcast, é o Work Package 2, é de criação de conteúdos digitais, onde temos estes podcasts. Para quem nos está a ouvir, no nosso caso estamos a gravar um podcast em português. Os italianos também gravaram um podcast em italiano e os espanhóis e os alemães da mesma forma. E depois também teremos vários podcasts em inglês. E para Certo. além disto, temos artigos também online, feitos em formato blog, que vão estar publicados no nosso site. Depois disso, Estes ainda temos. conteúdos vão estar disponíveis. E exatamente, todos os conteúdos vão estar disponíveis a toda a gente. Aliás, é um projeto apoiado pela Comissão Europeia e de outra forma não faria sentido se eles não estivessem disponíveis e se de alguma forma não tentássemos tocar alguém por essa Europa fora. Depois tivemos aquele que já se concretizou, que apesar de ser o Work Package 4, concretizou-se em novembro, que foram as exposições. Essas exposições refletiram mesmo os resultados do Work Package 1, ou seja, foi com base naquilo que os grupos descobriram no Work Package 1 que fizemos as exposições do Work Package 4. Dentro em breve estamos a falar estaremos a fazer em Portugal a primeira mobilidade, o Capacity Building, aqui mesmo, aliás, neste espaço, e passado 2 semanas, no dia 9 de maio, que é o dia da Europa, Sim. vamos fazer o Fórum Transnacional, que será o último momento do Poesia da Resistência. Depois teremos mais umas coisas online, mas será o último momento do Poesia da Resistência. Muito bem. Deixa-me perguntar-te, tu e a tua equipa que têm estudado esta matéria, têm abordado estes temas e ainda por cima têm-no feito com experiências de outras nacionalidades e de outras maneiras de ver o mundo e de ver a sociedade. Em que é que esta resistência artística, estes movimentos, independentemente de o que é que estão a lutar, o que é que eles têm em comum? Eu acho que é dar esperança. É o que a cultura sabe fazer melhor, é dar esperança. A cultura faz muitas coisas, muitas vezes enxerga-nos a alma, não é? Muitas vezes alimenta-nos a alma. Mas eu acho que no caso dos movimentos de resistência é mesmo dar esperança, saber Sim. que há mais alguém a sofrer aquilo que muita gente que não tem vontade de falar também pensa, também sonha, também quer ver concretizado, e eu acho que acima de tudo será isso. E nós gostávamos muito, mais uma vez não se está propriamente a concretizar, que nos alertasse um bocadinho para o futuro que já é presente. Muito bem. Última pergunta, Bernardo. O projeto termina, como disseste, daqui a umas semanas. É em junho deste ano. Exatamente. Ahm, Daqui a um ano, que passos é que gostavas que este projeto tivesse ajudado a dar? Estás a perceber? Sim. Que consequências é que Uhum. gostavas que ele tivesse? Acima de tudo, acho. Ainda o outro dia foi até, foi até na avaliação eu fiz aqui uma avaliação do Poesia da Resistência com a Comissão Europeia para aí 2 ou 3 semanas, não sei bem, sobre como é que estava a correr o projeto, o que é que eu estava a achar do projeto. E uma das coisas que eu disse foi que achava que infelizmente o financiamento vai acabar. Pronto, e vai acabar agora naturalmente em junho, obviamente tem um limite e se calhar até é saudável que tenha esse limite. Aquilo que eu sinto é que precisávamos, porque vivemos no mundo em que vivemos, portanto precisamos de financiamento para trabalhar, para Claro. pagar salários, etc, para pagar contas. Eu gostava muito de continuar a ter financiamentos para promover uma coisa acima de tudo, que é a cidadania ativa dos jovens. Sim. Ou seja, pôr os jovens a pensar, pôr os jovens a trabalhar. Os telemóveis são uma ferramenta, infelizmente, acho que nunca
como os jovens são ensinados pelos mais velhos e os mais velhos têm sempre o pé atrás em relação a tudo o que são ferramentas, nunca foram bem utilizadas. Sim. Se formos olhar para o www, quando ele foi inventado pelo Tim Webb, sim, acho que é Tim Webb, se não me engano, também era para ser uma plataforma livre, mas de partilha de conhecimento e não como está a acontecer agora, de partilha de desinformação. E eu acho que é importante promover a cidadania ativa dos jovens. É importante dizer-lhes que eles podem juntar a uma mesa, seja a beber copos, seja só conviver, seja o que for, e que podem falar de temas e de assuntos, e podem falar das eleições, e não porque viram um político populista, seja ele de extrema esquerda ou de extrema direita, isso pouco importa aqui para o caso, a fazer uns TikToks muito engraçados que dizem, olha, este gajo até é fixe, e Claro. diz umas verdades, e porque isso não funciona propriamente assim, o mundo não pode funcionar dessa forma. Eu acho que os jovens têm que ser ativos, precisamos de mais jovens em todas as áreas de atuação, a começar pela política naturalmente, para que a voz dos jovens seja ouvida, mas depois em todas as áreas, e a cultural não é exceção. Portanto, aquilo que eu gostava mesmo que acontecesse não tem nada diretamente relacionado com este projeto em si. Gostava sim que os jovens, depois da experiência que passaram agora, continuassem a ser ativos e conseguissem convencer mais amigos a fazer isso. E esse seria o passo mais importante que este projeto Claro, é uma tomada de podia consciência. dar aqui em Espanha, em Itália ou na Alemanha. Claro, e já deixa-me acrescentar, se me permites, um pouco por todo o mundo. Claro, Isto exatamente. faz sentido. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado. Poetry of Resistance Podcast. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Non basterà, non basterà. Co-funded by the European Commission under the SURF program. Vorremmo solo vivere